Não fale não, internet não, tia. Bom dia, sexto ano. A minha tá um pouco ruim. Melhorou aqui, eu tava reclamando. Ele deu uma melhorada. Caiu em todas as aulas, mas voltou, tá? Eu acho que agora tá um pouquinho melhor o sinal. Se vocês puderem dar uma Professora, tá checada. travando? Tá travando. Ai, ai. Estão me ouvindo Tá agora? travando muito. Tá muito ruim a minha internet. Tá melhor. Para mim tá normal, só as telas dos alunos que está travando. Também. Não, menos as telas. Vamos lá. Ver se o Michael consegue entrar. Eu reclamei, né? Vamos ver se dá uma melhor. Aqui tá parecendo que o meu sinal tá bom, né? Tá aparecendo todos os pontinhos. Vocês conseguem ver o sinal pelo cantinho da tela, né? Vocês conseguem me dizer se o meu sinal tá bom aí, pelo cantinho da tela do celular de vocês? Tá branco, Tá branco. bom, tá branco. bom? Quando tá Então, eles deram uma vermelho e melhorada. amarelo tá ruim, mas tá bom. Tava vermelho. Eu dei as outras 3 aulas com o sinal vermelho. Mas consegui. E a cor do meu? Eu não consigo não ver o de vocês, por isso que eu tô perguntando. Só vocês conseguem ver. Só dá para ver de celular. Aí eu ia ter que entrar na aula. Então, vamos fazer o seguinte. Vou até entrar na aula pelo meu celular, porque se cair, aí eu consigo recuperar a aula. Tem poucos alunos, né, professora, hoje? Tô esperando que cheguem mais, porque vai ter prova e, enfim. Acho que a internet de quase todos os alunos está ruim. Se eles forem daqui do Cavaco e usarem a mesma que E eu, hoje Eu uso a mesma que a da professora. Bom dia, professora. bom dia, Ra. Então, eu já entrei na aula também, porque aí, se cair, eu consigo recuperar pelo telefone. O que é que eu ia falar para vocês, queridos? Eu esqueci. Eu vou mandar hoje os slides a de atividade ética hoje. do assunto. Acho que a gente vai fazer, se der tempo, vamos começar. Os slides de ética do assunto de ética, né, de Natal, que vai ser o assunto da prova. Deixa eu lançar uma proposta para vocês. Os outros alunos toparam. A nossa prova de ética, ela é segunda à noite. E a prova de ciências é terça-feira à noite, da semana que vem já, tá certo? O assunto da prova de ciências de vocês vai ser sistema nervoso. E o assunto da prova de ética vai ser Natal, tá? Eu vou mandar os slides hoje. Os alunos preferiram assim. Essa semana eu daria aula normal de ciências e tal. Segunda, eu daria aula de ética. Assim, vocês fariam a prova à noite com a cabeça com o assunto mais fresco da aula. O que é que vocês acham? Querem também? Legal, professora. É melhor? Sim. Eu vou mandar os slides Tá. antes, porque aí vocês podem dar uma Ô, professora, lida. Oi. Oi? mas a gente já vai estudar o assunto de ética no dia? Porque a gente só vai dar uma aula de ética, porque a gente está com muito assunto de ciências. Mas é um assunto tranquilo, é sobre Natal. São Nicolau, que é o Papai Noel, Professora, e a data é muito simples. Eu posso tentar correr. Oi? São Nicolau não é o Papai Noel? São Nicolau é o Papai Noel. São Nicolau não é o Papai Noel. É que você falou São Nicolau, Papai Noel. Como se Porque eu fosse vou outras falar dos pessoas dois, né? O diferentes. São Nicolau, na verdade, é o Papai Noel, um símbolo do Natal, é um santo da Igreja Católica, né? Ele professora, dava é legal essa ideia também, porque ciências é sempre o assunto é mais puxado. Aí dá tempo. E aí, na terça-feira, o que é que eu faria? A Bom prova dia, de ciências, professora. né? Eu Consegui faria entrar. Oi, que bom, Rinha. Eu faria uma revisão de ciências na terça de manhã, revisão, né, do assunto de sistema nervoso que a gente já viu, e vocês fazem uma prova à noite. Mais tranquilos. Gostaram também da ideia? Sim. Gostei. Sim. Beleza. Ô, Então, a gente professora, eu vou vai sair entrar porque tá Poder revisar travando. na aula e ainda por cima a gente vai poder estudar de tarde. Para isso, a gente vai ter que correr com o assunto, que ainda falta esse assunto terminar e o assunto de química. O assunto de química, se a gente não conseguir ver esse ano, eu vou falar com a Larissa, mas se a gente não conseguir ver esse ano, não vai ter problema, porque a gente vê ele de novo no oitavo e vemos ele de novo no nono, o mesmo assunto. Então, se a gente não conseguir ver no sexto, vocês vão ver no oitavo e no nono. Não terá problema. Tá certo? No sétimo. Não entendi. No sétimo, não. No sétimo tem tanto assunto que não dá tempo de ver química e física no sétimo. É o único livro de ciências que não vem assunto de química ou física. Vocês vão ver como é o sétimo ano. Tantas aulas, eu tive que dar aula extra. Robótica.
Eu tive que pegar Professora Keila, Oi. ano que vem a senhora vai continuar sendo professora na educativa? Sim, professora de ciências e professora de ética e empreendedorismo. Mesmo desse E que ano. ano? Mesmo desse ano, se Deus quiser. Até onde eu sei. Não, que eu queria que a senhora fosse do sétimo. Eu vou ser do sétimo. Eu Yeah! ministro essas Tá disciplinas até doido, o menino? nono ano. Vocês vão ter os mesmos professores. Deixa eu ver se vai mudar algum. Até onde eu sei, não. Vão ter os mesmos professores. O de inglês sempre muda, professor de inglês. Os de inglês mudam, mas a gente Ano no passado Fundamental 2 mudaram 2 vezes. é porque o Luan teve que sair para fazer uma cirurgia. Aí Por entrou causa uma da coluna, substituta. né? Isso, Negócio na coluna. isso. Vocês conheciam o Luan, é? Ah, tu Sim. meu Sim. irmão, né? Aí entrou uma substituta, a minha amiga Naira. Aí o contrato dela era só para até o final do ano. Aí ela saiu, aí entrou a Vanessa. Eu acredito que o ano que vem vai ser a Vanessa de novo. Tá certo? Mas todos os professores, acho que os mesmos. A Janaína já voltou também, porque ela só estava de licença maternidade para ter o bebê, mas já voltou. Então, sim, vocês vão ter do sétimo ao oitavo os mesmos professores, normalmente, gente. Temos os Não vai professores. ter uma despedida triste. Então, A que teve foi a de vamos correr para a gente professora. ficar de férias logo. Vamos lá? Então, vamos lá. Só lembra que é porque a mãe não estava de maternidade, né? Aí Hã? entrou a Daiane, aí a gente se despediu dela, foi bem tristinho. Oh, é bom quando a pessoa se apega a uma professora, a gente fica meio assim, Ela é né? legal. Toda vez que a professora sai, eu choro pra caramba. Ô, mamãe. Já o sétimo ano, que era o sexto ano do ano passado, né? Eita, mas eles davam trabalho para os professores novos e os estagiários, eles não gostavam. Eles Meu Deus. traindo os outros, aí mais aprontavam, viu? Ai, coitados dos professores novos do ano passado, sofriam. Vamos lá. A gente falou das glândulas exócrinas, que são as glândulas que lançavam substâncias para fora do corpo, né? A gente falou das glândulas lacrimais, glândula salivar, glândula mamária, glândula de suor, glândula de sebo. E falamos um pouquinho das glândulas endócrinas, que são as que lançam hormônios na nossa corrente sanguínea, esses hormônios que controlam nossas emoções, nossa coragem, nosso medo, nosso amor, nosso carinho, tá certo? Tristeza, alegria, os hormônios controlam tudo isso em nós. O que a gente chama de sentimento, né? Os cientistas chamam de hormônio. Então, vocês já estão sendo introduzidos logo cedo nessa desilusão de sentimentos, tá certo? Mas o que a gente sente Ô, influencia nos professora, hormônios. Oi. Oi. a gente tá vendo essa aula pelos slides assim que a gente tá falando ou vai ser pelo livro? Pelo livro e pelos slides. Eu tenho os slides aqui e vou abrir eles daqui a pouquinho, tá certo? Só estou querendo relembrar um pouquinho das glândulas Pelo livro, qual endócrinas. é a página? Pelo livro, vamos para as glândulas mistas, endócrinas e mistas, né? Página, tô gaguejando demais, 258. 258, acho que é o capítulo 15, certo? Então, Professora, entendeu? A senhora tá vermelha agora. Oh, meu Tá Deus. vermelha a internet, tá travando muito. Deixa eu estabilizar. Acho que eu vou desligar o celular para gastar menos. Mas se cair, eu vou ficar sem. Então, nas glândulas endócrinas, a gente tem os hormônios dentro delas, né, sendo secretados para a corrente sanguínea. E, por último, nós temos as glândulas mistas, que elas lançam tanto hormônio como substância, tá certo? Eu acho que eu falei dela também na aula passada. Eu dei exemplo do pâncreas, que produziu o hormônio insulina, 258, que controlava o açúcar no nosso corpo, e também produzia enzimas como o suco pancreático, que ajudava na nossa digestão, né? Eu até falei da moça que perdeu o pâncreas e teve que ficar tomando medicação para diabetes e para digestão, que é uma medicação bem cara para cumprir o papel desse órgão. E ela vai ter que tomar pelo resto da vida dela, tá certo? Então, pâncreas é um exemplo de glândula mista. Os ovários e os testículos também. Eles produzem os hormônios sexuais, né? Os testículos produzem a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, o hormônio de homem. E os ovários produzem os hormônios sexuais femininos, os hormônios de mulheres, que é a progesterona e o estrogênio. Que nós vamos estudar melhor lá no 8º, certo? Então, essas são as glândulas. A gente exócrinas lançam substâncias para fora, endócrina lança hormônio na nossa corrente sanguínea
e as mistas que fazem as duas coisas, lança hormônio na corrente sanguínea e também lança substância, né, importante para o nosso corpinho. Vamos falar um pouquinho de algumas glândulas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o slide para ver se a gente consegue andar mais rápido. Será que a gente consegue? Falar um pouquinho da glândula hipófise, né? Ela é uma glândula que controla muitos dos nossos... Cadê o sistema endócrino? Muitas outras glândulas do corpo. Ela diz a essas glândulas o que fazer, tá certo? Quando liberar tal hormônio, o hormônio que vai fazer a gente crescer, o hormônio que vai... Deixa eu ver aqui, viu, gente? O hormônio que vai fazer a gente crescer, o hormônio que vai fazer a gente ficar pequeno. Que vai... Voltei. Voltou. Acabou de cair. Dá pra perceber. Jesus. Vamos tentar correr para ver se a gente consegue fazer isso, né? Deixa eu botar os slides, porque mesmo que eu trave, tem os slides para vocês estarem vendo. Então, aqui, tá certo? A gente tem as principais glândulas. Deixa eu ligar meu famoso laser. Ainda tá travando ou vocês estão conseguindo me ouvir? Tá melhor agora. Tá melhor agora, tá ouvindo? Não? Beleza. Beleza. A gente tem aqui no cérebro, gente, o hipotálamo, tá? E dentro do hipotálamo do nosso cérebro, a gente tem a glândula hipófise, tá certo? Descendo mais um pouquinho, a gente tem a glândula tireoide e as paratireoides do lado dela, no nosso pescoço. Descendo mais um pouquinho para a nossa barriguinha, nós temos em cima dos nossos rins as glândulas suprarrenais, tá certo? Que produzem a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina é o hormônio da coragem e a noradrenalina é o hormônio do medo, mais ou menos. Eles têm uma função parecida com... Por exemplo, 30 megas, 50 megas. Caiu de novo, né, gente? Peraí, viu, gente? Já reclamei tanto hoje que não dá. O Michel ainda tá na aula. Michel, tá acontecendo isso com você? Ou a do Michel Ele disse que tá normal. Tá normal, professora. Pra mim tá Professora, o normal. Michel disse que tá normal. Não sei se eu desligo o roteador e começo a aula de novo. Meu Deus, vou perder muito tempo se eu fizer isso. Vocês têm aula depois dessa? Ou essa é a Sim. última? Sim, Então, não é de posso. português. É de Então, português. vamos tentar, vamos segurar. Se cair de novo, eu desligo o roteador, tá certo? Aí eu mando outro link. Vocês entram correndo. Então, a gente parou nas glândulas suprarrenais. Elas chamam suprarrenais porque elas estão em cima dos nossos rins. Supra significa em cima, tá certo? Baixando um pouquinho, temos o pâncreas, que é mista, uma glândula mista. Baixando mais um pouquinho. Se você for mulher, vai ter os ovários. Se você for homem, vai ter os testículos, tá certo? No meu bonequinho aqui, que é hermafrodita, tem os dois. Mas não é assim na vida real. A não ser que você seja hermafrodita. Vamos ver o próximo. Hermafrodita é uma pessoa que nasce com os dois sexos, tá certo? Ela nasce com sexo feminino e masculino. De homem e de mulher. E quando ela fica Eu assisti um filme que era assim. quando ela ficar adulta, só um vai se desenvolver bem. Aí tem que fazer uma cirurgia para remover esse órgão interno, essa glândula, tá? Se você quiser ser mulher, vai ter que remover os testículos. Se quiser ser homem, vai ter que remover os ovários, porque os hormônios ficam atrapalhando, né? Você não fica bem definido, nem como homem, nem como mulher, porque tem os dois hormônios ali brigando. Aí tem que tirar uma dessas glândulas endócrinas, glândulas mistas, para o seu corpo definir se ele vai ser homem ou mulher. E as pessoas têm que fazer uma cirurgiazinha. Alguns conseguem com remédio, tá? Normalmente a maioria fica mulher, porque os hormônios femininos são mais fortes. Aí tem uns que nem fazem cirurgia, porque os ovários se desenvolvem e acaba virando fêmea. Mas alguns precisam. Então, a gente tem aqui, tá certo? O hipotálamo. Ele controla a glândula que ele vai liberar, na adenohipófise, controla a prolactina, né? Controla os hormônios de reprodução, para ter filhinho, né? Controla os hormônios da tireoide, os suprarrenais e os hormônios relacionados aos ossos. A gente tem os hormônios de crescimento, gente, o GH e o SH, que podem deixar a gente anãozinho
ou gigante, né? Então, a gente faz o tratamento, né, para controlar esses hormônios. O Messi, um Ô, jogador professora, famoso, fez tratamento de crescimento. Oi. Oi, alguém tinha uma pergunta? essa foto B que tá em... Isso, gigantismo, o nome dessa doença. Olha ali, acho que a Letícia teve tosse. É que a letra B, esse cara é o maior homem do mundo. É, Homem do mundo que morreu, né? Ele era o maior homem do mundo vivo, mas ele morreu. isso. Hoje eu acho que é um asiático o maior homem do mundo, né? Acho que a Não, maior mulher do mundo era uma é do russa, mundo. né? E eu acho que hoje o maior é um asiático. E tem, Isso, eles têm essa e tem o doença. menor homem do mundo também. Esse aí eu não Só conheço. que o maior homem do mundo, eu acho que não é asiático, parece que é indiano. Eu não lembro. Indianos são asiáticos. Continente asiático. É quando a gente pensa em Não, asiático, a gente pensa em chinês ou mas é japonês, né? porque, Mas não sabia mas é não que era porque, indiano. Não não, sabia. é porque os traços dele é parecido. Mas eu Ah, vi, mas eu não lembro. isso. Esses Guinness Books normalmente são pessoas, né, que estão lá como menor ou como os maiores que têm problemas hormonais. Se a gente não fizer o tratamento, chega nesses extremos. O Messi fez o tratamento ainda na infância, por isso que ele foi morar lá na Espanha. Então, o Barcelona não, gente. O Barcelona pagou para ele todo o tratamento e ele conseguiu chegar na altura mediana. O Messi deve ter por volta de 1,70 m. Então, ele teve um tratamento graças ao time de futebol que pagou para ele, né? Porque ele tinha um talento enorme e ele precisava ter uma altura lá para jogar e fizeram esse tratamento. Temos os hormônios da tireoide, né? O TSH, que estimula a produzir esses hormônios que podem causar doenças como hipertiroidismo ou hipertiroidismo. Temos os hormônios que produzem a adrenalina, né? A noradrenalina, o ACTH. Temos os hormônios, a prolactina, né? Que produz o leite materno. O folículo estimulante, que produz os espermatozoides e os óvulos. O luteizante, que ajuda a produzir os hormônios femininos ou hormônios masculinos, ou o endométrio, que vai ajudar o bebê a se desenvolver no corpo da mãe, tá certo? Tem o hormônio antidiurético, já ouviram falar? No ADH. Quem aqui? Não, Vocês já viram numa festa, quando as pessoas bebem demais, um casamento, uma festa de 15 anos, quando as pessoas bebem demais, elas começam a fazer xixi com frequência? Os bêbados gostam de ficar indo ao sim. banheiro direto. Já perceberam isso? É por causa que o Sim. rim fica a todo tempo tentando soltar pra falar e tal. Por aí. Na verdade, é o seguinte: quando você toma álcool, esse hormônio aqui, o ADH, que é o hormônio que controla a água do nosso corpo para economizar, né? Para que a gente não fique desidratado. Esse hormônio aqui, a produção dele é bloqueada quando o álcool entra no nosso organismo. Por isso que os bêbados ficam fazendo muito xixi. E sabe a consequência disso? Eles enchem o corpo de álcool, aí o hormônio fica bloqueado e o corpo começa a desperdiçar água, desperdiçar água, desperdiçar água. Aí os caras começam a fazer xixi, a vomitar, Desidratado. Eles vão ficar desidratados. desidratam num nível absurdo e no outro dia tem o quê? Ressaca. A ressaca nada mais é do que uma desidratação profunda. O corpo não tem água nem para fazer o ciclo de Krebs, que é o ciclo bioquímico, para que a gente funcione. Então, está faltando água para ter metabolismo. Aí sente dor de cabeça muito forte, tontura, o nervo vestibular do ouvido começa a ouvir tudo muito alto, o corpo fica todo desregulado por conta da falta de água no organismo, de tanto ele ter feito xixi e vomitado, porque bebeu demais. Então, o único jeito de tratar a ressaca, de fato, é reidratando o indivíduo, colocando soro, dando água, sucos e tudo mais, e com descanso, né? Ali é o preço que a pessoa paga por se intoxicar com álcool. Dei. Minha gata não pode ser solta, que já começa a aprontar aqui, tá certo? Aqui é o caminho da ADH, né? Sem esse hormônio, gente, a gente pode desidratar e até morrer, né? Por isso que uma pessoa que fica tomando álcool muitos dias, ela acaba falecendo, né? Algumas pessoas entram em coma alcoólico e outras morrem porque o organismo não aguenta, né, toda aquela dose de álcool. O álcool é muito perigoso para a gente, em grandes quantidades, tá certo?
É por isso que ele só é liberado para maiores de 18 anos, porque um adolescente não tem controle sobre a quantidade que ele deve tomar. Além de não ter controle, o corpo do adolescente é mais delicado, né? E precisa muito mais de cuidados. A gente tem o hormônio ocitocina, que ele ajuda a mamãe a ter o parto, as contrações e dar a luz ao bebê. Ele também ajuda as glândulas mamárias a liberarem leite. Então, a mãe, quando gosta do filhinho dela, né? Ela tá longe, o bebê chora e a mãe fica com pena e o peito dela começa a vazar leite para amamentar. Então, ela nem controla, é hormonal. O cérebro libera o hormônio e automaticamente o leite desce. E às vezes a mãe tá no trabalho e sente saudade do filho, aí só de lembrar do filho, do bebezinho que ela deixou em casa, o peito começa a encher de leite e vaza, e às vezes molha a roupa e ela passa vergonha e tal. Mas é um hormônio que faz a gente passar muita vergonha. E é o hormônio que a gente sente, é a sensação boa que a gente sente quando tá perto de alguém. Lembra que eu falei na aula passada que às vezes a gente tem medo, tem pesadelo, vai para a cama dos nossos pais e aí tudo passa? Ou a gente está meio doente, a mãe da gente vem cuidar e a gente se sente melhor. Só da mãe estar ali por perto, a gente se sente melhor. Já quando a gente está doente na escola, a gente fica mais angustiado do que tudo, né? E quando chega em casa, parece que melhora quase que instantaneamente. É por conta desse hormônio no nosso cérebro, dando essa sensação na gente de que vai ficar tudo bem, tá? Ele é um hormônio muito reconfortante, tá? Muito ruim a vida de quem não produz ocitocina. Desenvolve doenças como a depressão, por exemplo. Os hormônios da tireoide, né? A gente tem o T3, o T4 e a calcitonina, tá certo? O T3 e o T4, eles trabalham no metabolismo do nosso corpo, para que o corpo funcione. Então, se esses hormônios estão em falta, o nosso metabolismo diminui. Aí a gente pode acabar ficando sonolento, depressivo, gordinho, porque o metabolismo caiu, tá certo? Então, quando a gente começa a engordar do nada, a primeira coisa que o médico pede é um exame hormonal para ver se a nossa tireoide está funcionando direitinho. Além de produzir esses hormônios que ajudam no metabolismo, a tireoide produz a calcitonina, que é um hormônio que controla o cálcio no sangue e nos nossos ossos, tá certo? Também tem o paratormônio, que faz a mesma coisa. Beleza? O excesso de hormônios da tireoide causa hiperatividade, muito suor, perda de peso, estresse. Você fica uma pessoa ignorante, quer brigar com todo mundo, tá certo? Os olhos ficam assim arregalados, como se estivesse sempre com raiva, e o pescoço fica inchado, tá? Quando você tem, ó, aqui os olhos das pessoas que têm hipertiroidismo, fica sempre parecendo que tá bravo, querendo brigar. E o pescoço fica inchado, então o médico faz um exame assim, ó, segurando o seu pescoço, para ver se está do tamanho normal. O hipertiroidismo é o contrário, tá? Você fica triste, com sono, engorda muito, fica muito preguiçoso, porque não tem energia para realizar as atividades, tá certo? O seu coração começa a bater muito devagar, você tem a sua pele inchada, você toca e está sempre inchado, e também tem o alargamento do pescoço, tá certo? E podem dar doenças nas crianças, né? O nome da doença é cretinismo, e aí a criança não cresce, tá certo? E ainda pode ter problemas mentais, se ela tiver doenças na tireoide na infância ainda. Então, os papais e as mamães ficam sempre de olho. Os outros hormônios que a tireoide produz, além do T3 e T4, né, são a calcitonina e o paratormônio. A calcitonina, ela diminui a quantidade de cálcio no sangue e manda esse cálcio para os ossos, para os nossos ossos ficarem fortes. E o paratormônio, ele faz o contrário. Ele tira um pouquinho do cálcio dos ossos e manda para o nosso sangue, tá? São dois hormônios que gostam de ficar brigando ali na troca de cálcio do nosso corpo. Toma, eu não quero. Vou pegar você, mas eu não quero também. Pega pra você. São bem chatinhas. A gente tem as suprarrenais, que essas são tranquilas, né? Produzem hormônios de estresse, como a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina, que também são hormônios que servem para cuidar das nossas alergias, como a epinefrina. Se você tiver alergia a amendoim, aí você acabou comendo um bombom que tinha amendoim, você começou a passar mal, aí às vezes você tem um choque anafilático e a sua garganta começa a fechar, você não consegue respirar. Imediatamente, alguém tem que injetar em você uma injeção com adrenalina. Aí aquele hormônio vai... Eu já vi o desenho disso daí, Já viu em desenhos, filmes, aí a mãe vai fazer assim, tá, na criança,
E aí, em alguns segundos depois, volta tudo ao normal. Quando a gente corre para o hospital com crise de alergia, os médicos injetam adrenalina na gente também, né? Muito rápido, mas melhora. Se demorar, a pessoa pode até morrer com uma crise de alergia. Então, teve uma crise de alergia, faça logo um escândalo, meu filho. Não fique tentando se prender, não. Se você tem alergia a alguma coisa e Ô, está com crise, professora, faça um escândalo. Oi, a senhora tem alguma alergia? tenho alergia a um monte de coisa. Eu tenho alergia a poeira, a perfumes Mas é fortes. difícil uma pessoa ter nenhuma. Não, normalmente a gente nasce com algumas, elas se curam ao longo da vida. E às vezes a gente nasce sem nenhuma, como foi o meu caso, eu nasci sem nenhuma, e ao longo da vida algumas foram aparecendo, porque a gente vai ficando mais frágil quando vai ficando mais velho. Então as minhas alergias apareceram todas na vida adulta. Na infância eu tinha alergia a produto de limpeza só, minha mão, até hoje eu tenho. Minha mão descasca, machuca, eu tenho muita alergia a produto de limpeza, a refrigerante e a chocolate. Eu ainda tenho a refrigerante e a chocolate, porém como, só que pouquinho, né? Que Então, você triste. olhou para mim com triste, Logo o refrigerante. chocolate, Quando professora. o seu pai chocolate traz uma barra de chocolate, eu como, mas como pouquinho, né? E detergente eu tenho que diluir. Os detergentes aqui de casa, minha mãe tem que colocar 50% Eu tenho de eu detergente tenho com água. eu tenho Camarão. alergia a bolo de chocolate. Não sei se eu ainda tenho. Eu comi um chocolate à noite, e aí quando eu acordei de manhã, eu tava tudo inchado e tinha umas bolinhas na perna. Isso, tem gente que tem alergia a salsicha, a camarão, a amendoim. É muito normal ter alergia a amendoim. Professora, mas eu Tem que ter acho que eu tô cuidado. começando a ter alergia de camarão. Camarão, ele tem uma substância na casquinha que é uma danada, dá alergia em mais de 50% da população. Eu também comecei a ter. Né? Eu tenho alergia a barata, Mas normalmente quem só tem alergia a que barata vai ter alergia a camarão, É, ou vice-versa. é porque o camarão é uma barata do mar, né? Praticamente Ele é como muito bosta do mar. eles são parentes, são artrópodes, né? Então eles têm lá e são bem nojentinhos. Só Apesar das que, pessoas tipo, gostarem, não isso é como. muito meu, caro, né? professora. Mas ele Ô, dá uma professora, alergia. Ainda bem que eu nem gosto, então eu nem sofri, porque eu não gosto muito de camarão. Nem o cheiro eu gosto. mas, gosto e ô, como, mas eu professora, como mas raro. é estranho. É que não Ô, é professora, sempre, mas né? O estranho é que não é sempre. É porque você está começando a desenvolver. Ela vai piorando conforme você for ficando mais velho. ô, É igual a professora, intolerância à só que lactose. só que, professora, eu nem gosto, e nem como. Só de sentir o cheiro já me dá uma agonia. Se você, por exemplo, tem gente que é tão sensível, ainda vai acabar minha bateria, que é tão sensível que se uma mulher comer e te der um beijo sem ter escovado os dentes, já começa a irritar a pele. Tem gente que é tão sensível que fica nesse ponto. E às vezes o cheiro já faz o indivíduo passar mal, o outro. Se você for muito sensível, pode ser que seja o seu caso. Aí é bom você correr disso, viu? Que a do camarão, ela é bem perigosa. Eu Ela não é gosto dessas. do cheiro. Eu não gosto de cheiro também. A do camarão é dessas que você tem que tomar a epinefrina. Tá certo? Então, se você já tá vendo que você meio que tem, já avisa todo mundo que anda com você, tá certo? Ó, tem alergia a camarão. Pra não Eu te tenho darem uma rinite comida, você alérgica, quando comer eu sem como saber. camarão, não acontece nada. Alérgica a corante também, Sara, eu sou muito alérgica a corante, desde pequena, e eu tive consequências seríssimas por conta disso, até a gente descobrir. Aí, quando a minha mãe foi tirando de mim muitas coisas, aí eu melhorei. Hoje eu já não sou mais tão sensível aos corantes como eu era na adolescência. Na idade de vocês, 12 anos, né? 11, 12 anos, eu era muito sensível. Era um sofrimento da minha mãe comigo. Eu como camarão, professora, raramente que eu como camarão. Mas quando eu como, não acontece nada comigo. Que bom, você não tem E eu alergia, tá certo? Vamos tenho rinite continuar. alérgica. O pâncreas, a gente já falou dele, né? Os hormônios que ele produz, o hormônio é a insulina e o glucagon, né? A insulina, ela controla o açúcar e o glucagon também, tá certo? Então, eles fazem a redistribuição de açúcar no sangue. Quem tem diabetes fica com muito açúcar no sangue porque tem pouca insulina, tá? Tem dois tipos de diabetes. Uma que você não produz insulina e outra que você não produz o glucagon. Eita, como eu tô gaga hoje.
Tá certo? E as gônadas são o nome que a gente dá às glândulas sexuais, os ovários e os testículos, tá? Os testículos, eles produzem o hormônio FSH, LH e testosterona no homem. E os ovários produzem o FSH, o LH, o estrogênio e a progesterona, mas não precisam se estressar, tá, gente? Pode ter calma, que a gente não vai cobrar em prova nesse momento, e vamos revisar esse conteúdo aqui no 8º, porque ele aparece de novo. Então, não se estresse. Eu só estou ensinando a vocês como o nosso corpo é um laboratório químico. Olha quanta substância química. A máquina mais avançada do mundo. A máquina mais avançada do mundo. Olha quanta substância química, cada uma com uma função. A gata tá doida aqui. Inclusive tá com a cara assustadora. Um com função de engrossar a voz, outro com função de gerar bebê, outro com função de produzir leite, outro com função de liberar o leite, uma com função de crescer, outra de controlar o crescimento, uma de liberar açúcar, outra de prender açúcar, uma de liberar cálcio, outra de prender cálcio, e assim vai. Hormônio de estresse, hormônio de coragem, hormônio de medo. Então, nós temos muitas substâncias químicas para controlar todos os nossos temperamentos, tá certo? E acabamos. Vamos para a atividade que vai ficar para casa, tá? Eu vou liberar lá no grupo as páginas. É da 262 até bastante atividade para a gente ir amanhã, tá certo? Ai, que gatinho. Minha gatinha não tá feliz. Deixa eu tirar uma foto para fazer a chamada, tá certo, gente? Rapidex aqui. Ô, professora, a gata da minha tia, eu chamo a gata da minha tia de Capetilde. A minha é um monstro, viu? Olha o que ela tá fazendo aqui, tá me assustando super. Minha tia, pare com isso. Parece um chifre, as orelhas dela. Ela deixou num formato aqui que tá parecendo um chifre. Tá pronta, viu? A minha também. Aqui é a pronta, tem até medo. Olha como ela tá olhando pra mim. Deitou no meu braço, professora. Mãe, Oi. de Capetilde de Capetinho. Vou mandar as atividades lá no grupo. Amanhã a gente vai responder elas correndo, tá? Porque na quinta-feira eu quero falar um pouquinho do conteúdo. Sai daqui. Eu quero falar um pouquinho do conteúdo de química. Filha, vai embora. Filha, saia. Ai, meu Deus do céu. Isso, irmã. Tome o controle dela. Meu Deus do céu. Isso. Coitado do gato aqui da Sara. A gato gosta muito de carro, isso é um problema, tá certo? Tirei a foto para fazer a chamada, eu sei. Eles ficam se escondendo atrás do carro, por isso que eu prendo a minha, porque ela ama um carro. Lindo o Rian, o seu é uma fêmea ou é um macho? Igualzinho àquela que você tinha. É igualzinho assim, eu me lembro dela. Tá Tem certo? dois, acho que é um macho e uma fêmea. Agora, para saber, só quem sabe é minha mãe. Oi, Que acho que eu vou lindo, pra tua queriam. 3 pretos e 2 brancos. Queria ter 2 gatos ainda. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Não faltem nem se atrasem, porque a gente vai precisar de todos os minutos da aula. Tchau, tchau.